todos os cristãos estão envolvidos ou estão dentro de uma corrida. E eu gosto de chamar dessa corrida como uma corrida pela santificação. Todos nós somos chamados a sermos santos. Quando Jesus nos salvou, através do seu sacrifício na cruz, quando nós cremos nele mediante a fé, nós iniciamos uma corrida. Essa corrida vai se dar até o céu. Ou seja, vai durar o período da minha vida, o período que eu viver nesse mundo, eu vou correr, vou estar correndo nessa corrida até chegar no reino dos céus. E eu quero falar sobre isso, sobre essa corrida, a corrida pela santificação, nesse devocional de hoje. Se você não me conhece, eu sou pastor Céu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Todos os dias eu entro aqui para trazer uma palavra de segunda a sexta-feira, para trazer um devocional. Então, se você não é inscrito, já se inscreve para que você possa todos os dias ser notificado, né, desses novos vídeos, desses novos devocionais que eu estou produzindo e trazendo para abençoar a tua vida. Se você já é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí e já abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, que diz o seguinte: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro não como uma coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu mesmo, pregando aos outros, não venha de alguma maneira a estar reprovado. Paulo está falando aqui nessa passagem, do versículo 24 ao 27, sobre a corrida do cristão. Essa é a corrida pela santificação, certo? Todo cristão está dentro dessa corrida. Essa corrida nós encontramos em Hebreus capítulo 12, certo? O autor de Hebreus fala sobre essa corrida, certo? Jesus vai falar em certos aspectos sobre isso que nós vamos tratar mais lá na frente. Mas primeiramente eu quero deixar bem explicado isso para você. Todos estamos em uma corrida. E essa corrida, pela santificação, nós temos que ir até o final da nossa vida para que nós possamos herdar a vida eterna. Paulo não está ensinando salvação por obras. De maneira nenhuma eu quero que você entenda isso. Paulo está falando sobre a santificação, certo? Cristo, quando salva o pecador, quando traz o homem para o reino de Deus, ele o coloca nesse caminho. Por isso que ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho pelo qual nós percorremos. Então Jesus ele é o fundamento. Nós estamos nessa corrida sobre o fundamento que é Jesus, certo? Só que ele disse para a gente que existe um caminho a ser percorrido. Nós passamos pela porta no ato da conversão. Então depois que eu passo da porta, eu tenho um caminho a percorrer. Ou seja, é a corrida pela santificação. Eu tenho que me santificar diariamente, certo? Então Paulo está falando sobre essa corrida aqui. Quando Paulo fala sobre isso aqui, ó, não sabeis vós que os que correm, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, Paulo está fazendo uma comparação. Ele está falando sobre os Jogos Olímpicos romanos que havia naquela época, certo? Havia jogos, hoje nós conhecemos como Jogos Olímpicos, mas esses Jogos Olímpicos vieram de lá. E Paulo fala sobre uma modalidade que é a corrida. Então havia atletas que corriam, então ele faz essa comparação. Então ele pega aquilo, aquela ideia e compara com a vida cristã, com a corrida. E aqui eu quero falar sobre alguns aspectos, fazendo a mesma comparação que Paulo está usando, para que a gente possa trazer um proveito para a nossa vida. Então, perceba o seguinte, toda pessoa que pratica um esporte, usando o exemplo de Paulo da corrida, ele tem uma certa disciplina. Ele não come qualquer coisa, ele tem o seu período de sono, para que ele possa ter bastante energia quando ele for fazer, né, o seu esporte, quando ele for competir. Então ele não come qualquer coisa, ele tem um período de sono correto, ele tem os seus treinos diários, certo? Ele tem várias restrições na sua vida para que ele possa ter uma alta performance quando ele for fazer, quando ele for competir. Essa mesma ideia nós podemos aplicar, e aqui eu quero ser bem prático. Por exemplo, eu acredito que você já deve conhecer, já ouviu falar, um cara bem famoso, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um dos caras que ganhou várias bolas de ouro, né? Mais do que ele tem o Messi também, que ganhou muito mais do que ele, certo? Então nós temos aqui dois atletas de alta performance, que se destacaram diante do mundo e são um dos melhores atletas que existem. Qual o segredo deles? Disciplina, constância. Ou seja, eles não trataram o esporte deles como algo qualquer. Eles se dedicaram àquilo. Então eles dormiram o tanto que tem que dormir, eles treinaram o tanto que tem que treinar, comeram comidas específicas para fazer bem para o seu corpo, certo? Fizeram exercícios, correram. Então eles tiveram disciplina na vida deles para que eles pudessem chegar onde eles chegaram.
Fazendo essa mesma comparação para o cristão, nós temos que ver dessa mesma maneira. Tem que haver disciplina na nossa vida. E qual que é a disciplina? Qual que é a coisa na prática que eu tenho que fazer? A velha coisa de sempre que nós já sabemos. Aqui eu quero destacar pelo menos 4 coisas. Primeiro, oração diária. Um cristão, para que ele tenha êxito na sua corrida, que ele tenha êxito nessa caminhada que ele tem, nesse caminho que ele está, ele precisa orar diariamente. E aqui está o ponto que muitas pessoas não conseguem ter êxito na sua caminhada cristã, porque não oram diariamente. Não tem aquele período específico para a oração. Eu não estou falando que você tem que orar 4 horas, 8 horas por dia, 6 horas. Não, você pode orar meia hora, 1 hora pelo menos, você pode orar. Você pode orar em espírito no seu trabalho, orando na sua mente. Né? Paulo vai dizer orar sem cessar. É nesse sentido que Paulo está falando. Nós podemos orar no nosso trabalho. Mas tem crente que nem isso faz. Então ele não tem progresso na sua vida. Ele não exercita, ele não tem disciplina quanto à oração. Qual é a outra coisa que eu preciso ter? Leitura diária da Escritura. Tem crente que não lê a Bíblia todo dia. Então ele não cresce no conhecimento de Deus, porque ele não lê a Bíblia. Precisamos ler a Escritura para que nós possamos ter, né, conhecimento de Deus e crescimento espiritual. O que mais que eu preciso? Jejum regular. Tem crente que não jejua, mas o jejum é uma chave, né, uma arma que Deus deixou para nós que nos ajuda muito. Enquanto que a oração ela aumenta a tua fé e a leitura bíblica aumenta o teu conhecimento de Deus, o jejum ele mortifica a tua carne. Ele faz com que os teus desejos pecaminosos, os teus impulsos, as tuas inclinações para o pecado sejam refreadas. Porque o jejum ele bate diretamente na tua carne, certo? Quando você fica sem comer, quando você abre um propósito, você mortifica, você refreia a sua carne pela prática do jejum, certo? E por último, a quarta, mas não menos importante, obediência à palavra de Deus. Não tem como eu ler a Bíblia, mas não praticar aquilo. Então eu preciso praticar aquilo que eu leio. Eu leio, coloco em prática aquilo que eu leio. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo, eu amo o meu próximo. Se a Bíblia diz que eu tenho que ajudar os necessitados, eu vou ajudar os necessitados. Se a Bíblia diz que eu tenho que pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Então veja, dentro da Bíblia existem coisas que ela nos ordena a fazer e eu tenho que obedecer. Então esses 4 pontos, né, fazendo aqui um contraste. O atleta, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Mbappé, né, você que curte futebol, você vê que esses caras, eles têm um treinamento, né, bem regrado ali, bem objetivo, para que quando eles entrem em campo, eles consigam fazer, né, um futebol de alto nível, né? O Cristiano Ronaldo pegar uma bola na grande área é gol, mano. O Messi pegar uma bola na grande área é gol. Tanto é que a seleção argentina foi campeã do mundo, da Copa do Mundo, contra a França, que estava jogando muito bem. Mas por que ele foi? Porque ele treina, porque ele tem disciplina, porque ele joga em alto nível. Então são jogadores que estão em nível alto por quê? Porque eles têm disciplina. Da mesma maneira, para que eu tenha êxito na minha vida cristã, eu preciso orar todos os dias, ler a minha Bíblia todos os dias, jejuar regularmente, né? E pôr em prática aquilo que eu leio, para que eu tenha êxito, para que eu consiga nessa corrida cristã, nessa carreira cristã, para que eu consiga vencer e continuar correndo e ter força, ter vigor para chegar ao fim dessa caminhada, desse caminho. E no final desse caminho tem o que, pastor? O prêmio da soberana vocação. Jesus vai dizer, e aqui eu quero citar pelo menos 2 versículos para me terminar. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: porque o céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Perceba que Jesus está falando de esforço, é esforço físico. Jesus não está ensinando salvação por obras, de maneira nenhuma, senão não teria nem lógica ele ter ido para a cruz. Por que ele iria para a cruz se eu posso entrar no reino pelas minhas forças? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre a santificação, sobre a mortificação da carne, certo? O fundamento é Cristo. Pela fé eu fui salvo nele. Só que agora eu tenho que trabalhar na mortificação da minha carne para que eu chegue até o fim. Agora eu quero ir a um outro texto que vai explicar muito melhor isso que eu estou falando. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é um requisito primordial na salvação para que eu entre no reino. Se eu não tenho a santificação na minha vida, eu não vou entrar no reino dos céus. Então isso é necessário para que eu consiga entrar no reino. Não é uma salvação por obras, mas é o requisito que a Bíblia coloca para que eu possa fazer.
Tanto é que tudo isso que eu vou usar, oração, leitura da palavra, jejum, obediência à palavra de Deus, todas essas coisas são coisas que Cristo deixou para nós. Então são as armaduras que ele nos deu para que nós vençamos essa batalha. Porque veja bem, na justificação, Deus trabalha sozinho para salvar o pecador. Certo? Ele atrai o pecador e justifica por meio do sacrifício da cruz de Cristo. Agora, o crescimento desse cristão e a chegada ao final desse caminho, Deus ele resolveu trabalhar em sinergia com o homem. Deus faz a sua parte, outorgando ao pecador, ao pecador que já foi salvo, graça, força, dando seu espírito, dando uma nova natureza, dando a prática da oração, da leitura, do jejum. Então, ele dá as armas, certo? Então, o que o homem tem que fazer? Ele tem que tomar posse dessas armas e usá-las, certo? É tipo o cara que vai para a guerra, né? Vai para a luta ali. Vamos supor que o cara que está mandando esses soldados para a guerra é Deus, e nós somos os soldados que vão para a batalha. O dono da guerra que vai mandar os soldados para a guerra, ele vai dar escudo, ele vai dar espada, ele vai dar colete, ele vai dar capacete, ele vai dar sapato, ele vai dar tudo. Você toma posse daquilo e vai para a batalha. E aí você vai vencer a batalha, porque ele proveu. Porque sem ele tu não teria essas armaduras para lutar e vencer a batalha. A mesma ideia se aplica aqui na caminhada cristã. Nós temos a oração, a leitura, nós temos o jejum, nós temos essas práticas espirituais, né? O Espírito Santo, a graça de Deus e vários outros aspectos que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a vencer essa batalha. Então é Deus quem dá para que nós vençamos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar posse disso, praticar isso para que eu tenha vitória. Se eu não faço isso, eu fico pelo meio do caminho. Eu não consigo chegar até o final. E Paulo vai dizer, para me encerrar no versículo 27, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que eu, pregando aos outros, não venha de alguma maneira a estar reprovado. Essa reprovação de Paulo não é ser reprovado no ministério e perder galadão. É salvação que Paulo está falando. Se eu não tenho a santificação na minha vida crescendo, eu vou ser reprovado. Eu não vou entrar no reino. Por que eu não vou entrar no reino? Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá a Deus. Eu não vou entrar. Eu acredito que assim fica mais claro para que você possa entender. Então precisamos correr pela santificação, viver uma vida santa de mortificação para que possamos entrar no reino dos céus. Amém? Feche seus olhos, ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia. Pai Santo, capacita-nos pelo Teu Espírito Santo para que possamos viver isso. Possamos praticar isso que o Senhor tem nos ensinado, a Tua palavra, a oração, o jejum, para que possamos crescer em santidade. E possamos continuar nessa carreira, possamos continuar nessa corrida até o final. Possamos chegar no fim, Senhor, desse caminho e possamos herdar a vida eterna por meio de Cristo pela fé e o galardão que o Senhor tem guardado para todos aqueles que te amam. Em nome de Jesus eu oro por mim, pelas pessoas que me assistem, que a Tua graça nos cubra e nos empodere para que possamos vencer pelo Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Assim que eu te peço. Amém. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e até o nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.